A instituição do casamento. E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis capítulo 2, verso 18. No momento em que esta declaração foi feita, Deus já havia preparado esta terra e o céu de uma maneira idônea em tudo para o homem. A terra seca, a água, o sol, a lua e as estrelas ocupavam seus respectivos lugares. A vegetação, as plantas, as árvores frutíferas estavam todas dispostas tanto para o conforto quanto para a necessidade de suas criaturas, enquanto peixes, pássaros e animais foram criados para suas próprias esferas. Tudo isso é descrito no capítulo 1 de Gênesis. Na cabeça desta bela criação, Deus colocou o homem, o qual ele havia criado. Tudo estava sujeito a Adão. Ele era seu senhor pela ordenação divina. O seu senhorio foi expressado de modo que pôs nomes a todo o gado e às aves do céu e a todos os animais do campo. Porém, em meio a toda a sua bênção e domínio, havia uma, e somente uma coisa que lhe faltava. Para o homem não se achava ajudadora idônea. Gênesis capítulo 2, verso 20. Não havia ninguém que pudesse ser sua companheira, nenhum ser para derramar as afeições de seu coração. Nem havia com quem compartilhar o seu domínio. Deus notou a única coisa que faltava para a felicidade de Adão e disse: Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Não houve descuido algum que negligenciasse o completo ambiente de bênção do homem. Então Deus criou a mulher e a trouxe para Adão. Logo a boca de Adão se abriu para falar de uma maneira que não havia feito antes. Este, então, foi o começo da instituição do casamento. Era o plano divino provido por Deus para sua criatura, o homem. Qualquer que queira corromper essa união é culpado de fazer uma afronta a Deus. E quem despreza esta relação, despreza o Deus que a estabeleceu. Quando o Senhor Jesus foi interrogado sobre a legalidade do divórcio, ele levou seus interrogadores a este princípio. Eles argumentaram em favor próprio que Moisés lhe permitiu repudiar suas esposas. E o Senhor confirmou que isso era verdade. Porém, lhes disse que era por causa da dureza de seus corações que Moisés escreveu este preceito. E adicionou: Desde o início da criação, homem e mulher, Deus os fez. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. E os que foram dois serão feitos uma só carne. Assim que não são mais dois, mas uma só carne. Pois o que Deus uniu, não separe o homem. Marcos capítulo 10, versos 6 ao 9. E no relato escrito em Mateus capítulo 19, quando se fala em divórcio, ele disse: Mas no princípio não foi assim. Verso 8. Se quisermos ter os pensamentos divinos acerca do casamento e do divórcio, devemos referir-nos ao princípio, ao que Deus estabeleceu. Não os obteremos da opinião e prática do mundo. Nem a poligamia, nem a poliandria estão de acordo com o propósito de Deus. Ele não fez 2 esposas para Adão, nem 2 esposos para Eva. Estas práticas são males que vieram por intermédio do homem. A primeira vez que se mencionou a poligamia foi na história da família de Caim, que saiu da presença do Senhor e se estabeleceu como morador na terra. Lameque,
seu descendente da quinta geração, tomou 2 mulheres. Gênesis capítulo 4, verso 19. Voltar ao princípio tem sido a luz do cristianismo e mostra que só a monogamia, ter uma só esposa, está de acordo com a vontade de Deus. Veja Mateus capítulo 19, verso 4 a 8, 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 e 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. A influência dessa luz possibilitou que pessoas em grande parte do mundo deixassem de cometer aquelas más práticas, pelo menos abertamente. Agora, antes de terminarmos o tema da instituição do casamento, vamos notar algo da mais profunda importância, a saber, Deus estava contemplando que seu filho teria uma esposa. Isto fica evidente pela maneira em que Eva foi criada. Não foi da mesma maneira que Adão. Para que Adão pudesse ter sua esposa, Deus fez cair um sono sobre Adão, uma figura da morte que nosso bendito Senhor sofreu. Então Deus tomou uma de suas costelas, talvez outro símbolo da morte, e fechou a carne em seu lugar. E da costela fez uma mulher, e trouxe-a para o homem. Então disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, verso 21 ao 23. Que pensamentos de afeto e cuidado Adão deve ter tido ao contemplar Eva, por poder ter aquela pela qual havia passado por profundo sono e, com toda a probabilidade, levou em seu corpo as marcas daquela operação. Ela era realmente uma parte dele. Quão diferente teria sido seus pensamentos acerca dela se ela tivesse sido criada por Deus inteiramente à parte de Adão. Tudo isso traz diante de nós as profundidades a que o Senhor Jesus desceu em seu amor por nós, seu povo redimido, que ele há de apresentar pronto a si mesmo como sua esposa impecável. E hoje, o Espírito Santo de Deus está neste mundo, tomando dos gentios um povo para o seu nome, a esposa de Cristo. Acaso tem sido conquistado o coração do leitor pelo qual Cristo também morreu e ressuscitou?